Vamos falar três coisas aqui neste local. Três coisas muito importantes na vida do homem e da mulher. As três coisas que precisamos saber para nós. Vocês que estão me olhando, me vendo. Agora, três coisas importantes na nossa vida. Nós vamos falar de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. Nós vamos falar do pecado do homem. E nós vamos falar da salvação. Três coisas importantíssimas que devemos saber para a nossa vida. Deus diz: a nós nos buscarmos, porque a volta de Jesus está próxima e devemos nos preparar para que Jesus venha a buscar os seus, aqueles que se voltaram para Deus. Vamos orar ao Senhor e dar a Ele essa oração, porque é de glória para Ele, para a honra dEle. Em Salmos 8:1, a palavra de Deus diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Tu, cuja glória é cantada nos céus. A palavra de Deus diz que devemos assentar nossa casa na rocha. Devemos colocar a nossa casa na rocha. Quem é a rocha para vocês? Aonde vocês estão assentando a sua rocha? A família e a igreja são as duas únicas instituições que Deus deu ao homem nessa face da terra. Ao homem viver nessa face da terra. As outras coisas é o homem que faz e dá o seu próprio nome a elas. Mas a família, Deus instituiu nessa terra. A igreja, Deus instituiu nessa terra. Portanto, essas coisas devemos saber e ter consciência. Hoje a palavra de Deus traz a vocês, em Mateus 7, 24, 29. E a palavra de Deus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como tem autoridade
e não como os mestres da lei. Hoje nós vemos tantas famílias sendo desfeitas. Nós vemos casamentos sendo feitos em algum tempo, pouco tempo, esse algum se desfazendo. O mundo hoje, na modernidade dele, esquece o que Deus disse no casamento, até que a morte nos separe. E Deus diz: o que o Senhor juntou, não separe. Jesus fala isso e diz que o que Deus juntou, não separe. E hoje, as pessoas não sabem aonde estão colocando a sua casa. As pessoas constroem suas vidas de qualquer maneira. As pessoas não trazem Deus para dentro da sua casa, para que possa levar uma vida conforme a autoridade dele, os ensinamentos dele. O que fazer para enxergar essa rocha, para ver essa rocha e trazer para dentro da nossa casa? Porque as tribulações, as aflições, as dificuldades da vida estão aí nesse tempo. O Senhor trouxe até nós nessa tenda um rapaz para que pudessem orar a Deus, interceder por ele, pela vida dele, a qual passa por tribulações, aflições, problemas, o que chamamos de problemas, que nós trazemos ao nosso vocabulário de problemas, as tribulações e as aflições que Jesus falou que nesse mundo teríamos. Jesus oferece o reino dele a todos nós, a salvação da nossa alma, mas ele não diz que nesse mundo teríamos uma vida tranquila, uma vida sem problema. A palavra de Deus era bem clara, e Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, tereis problemas, dificuldades, busca de emprego, trabalho, desemprego que você fica. Volta a buscar esse emprego, começa a trabalhar, daqui a pouco você está desempregado de novo. Educação para os filhos. Aonde que os filhos estão nesse negócio da sua vida? Dessa vida de família que Deus deu a você, para você construir na sua casa. Esses problemas vêm. Vocês vão levar seus filhos aonde? A qual lugar? Ó mãe, ó pai, como estão tratando seus filhos? Ó filhos, como estão tratando as suas mães, seus pais? Aonde estão sendo assentados? A sua casa? Esses problemas que nós temos, Jesus diz que ele venceu. Ele venceu o mundo. Ele diz pra gente ser forte, que nós vamos vencer o mundo também. Aonde é que você vai assentar a sua casa?
Quando cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos inteiros contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Quando isso acontece, de uma família estruturada, de uma família que cuida, pai cuida dos filhos, mãe cuida dos filhos, filhos cuidam dos pais e das mães. Essa casa assentada na rocha, ela não vai cair, ela vai ser bem estruturada, ela vai seguir adiante. Os filhos vão crescer sabendo quem é Deus, quem é o Senhor na sua vida. Essas aflições, essas tribulações, vai chegar até essa família. Mas essa família vai ter uma condição forte para poder suportar elas e vencê-las, muitas vezes, porque o Senhor é com eles. E esse rapaz que chegou aqui pediu que nós oráramos por ele, porque estava acontecendo na sua casa muita coisa de tribulação, de aflição. E ele, afastado de Deus, estava. Ele confessou para mim que estava voltando agora para a casa do Senhor, que já era um homem temente a Deus, um cristão, na palavra de Deus, mas se afastou e sentiu no coração dele para vir falar aqui a Deus nessa tenda. E ele saiu muito mais forte, porque Deus mandou que ele viesse aqui e ele veio. E ele voltou sabendo que só Deus na sua vida para ele ajudar e resolver esse problema todinho. Ele estava se sentindo asfixiado pelos problemas, prisioneiro desses problemas. A dor, a dificuldade de enfrentar eles estava sufocando esse homem. E esse homem veio buscar em Deus a sua cura, a sua melhora. E isso está espalhado por todas as famílias nessa face da terra. Mas aquele homem reconheceu que precisava de Deus. E vocês? Quando é que vocês vão reconhecer também que precisa de Deus? Que precisa estar na presença dele, trazer Deus para junto de vocês. Essas pessoas, essas famílias que estão longe do Senhor, que estão longe de Deus, cai a chuva, transborda os rios, sopra o vento e dá conta dessa casa. E ela cai. E foi grande a sua queda. Essas aflições atingem essas pessoas que estão longe de Deus. E depois, culpam a Deus por isso. Diz que Deus não existe. Que Deus fosse bom, não deixaria aquilo ali acontecer. Quantas pessoas eu ouço falar isso? Que Deus não cuida de ninguém, deixa as guerras acontecerem, as fomes surgirem, um filho cair na droga, um pai se prostituir na sua família contra a sua esposa, uma esposa se prostituir contra o seu marido na sua família. Isso é casa que está longe do Senhor. E culpam a Deus por isso. Não deixa Deus chegar até eles. Não acredita em Deus. Não acredita no Senhor. Meus queridos, se você falhou em casa, se você falhou em ser pai ou mãe, se falhou em ser marido ou esposa, ou filho obediente em casa, entregue sua vida a Cristo essa noite. Deixe que Ele entre em seu coração e te ajude a ser um tipo certo de marido ou esposa, ou um tipo certo de filho.
Talvez você e sua esposa não tenham se separado, mas espiritualmente estejam separados. Pode estar separado emocionalmente, psicologicamente separado. Isso é quando essa casa, o vento bate nela, a água vem e derruba essa casa que não está sentada na rocha, está sentada na areia. Você pode imaginar, pode ver, quando a construção de uma casa, ela tem ali muitas coisas que o construtor coloca para que ela seja firme, para que ela seja sustentada pelos dias vindouros. Assim é a nossa vida, junto com a nossa família, nesse mundo. Nós precisamos assentar a nossa casa na rocha, e essa rocha é Jesus, o Filho de Deus, que veio até nós e nos mostrou a sua glória. É se voltar para Deus, conhecer esse Deus vivo que cuida da gente. Deixe Cristo entrar e unir vocês. Deixe o amor de Cristo dominar sua família, dominar seus relacionamentos dentro da família, e você poderá ter um lar maravilhoso. Você não precisa viver a vida cristã sozinho. Você não precisa ser aquele marido sozinho, ou aquela esposa sozinha, ou aquela criança sozinha, ou aquele adolescente sozinho. Cristo entrará no seu coração, agora mesmo, esta noite. 3 coisas que eu apresento a vocês. Primeiro, o Deus Criador, o Deus vivo, esse que eu estou falando a vocês. Deus é um ser espiritual, eterno, existente, supremo, soberano, criador, regente de tudo que existe. A Bíblia, a palavra de Deus afirma: Deus é Espírito e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar no Brasil, ele pode estar na Rússia, ele pode estar na China, ele pode estar na América, ele pode estar na África, ele pode estar na América Latina, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também não muda. Ele não diz na Bíblia: eu sou o Senhor Deus que não muda. Em Deus não pode existir variação ou sombra de mudanças. A Bíblia ensina que Deus é um Deus santo, absolutamente santo. Ele não pode ignorar o pecado. A Bíblia também nos diz que Ele é um Deus de juízo, porque Deus julgará toda obra, até o mesmo aquele realizado em segredo. Mesmo aquela obra que você faz, que é realizada em segredo, que você faz só para você e não conta a ninguém, essa também vai ser revelada. Pense nisso. Cada coisa secreta que existe, todos os seus pensamentos secretos, tudo que você pensou, que ninguém sabia, um dia serão trazidos para a luz e seremos julgados. Meu, não adianta. Não adianta você, homem e mulher, tentar esconder, porque o que é em oculto há de se revelar. E ele se revela aqui nessa fase da terra, mas também vai se revelar no juízo final. Porque aquilo que você fala para você mesmo, em secreto ali, um dia você vai dar conta dele. O juízo vai chegar e vai estar escrito lá. Quando você abrir o livro: olha, fulano, você fez isso. Fulano, você deixou de fazer isso. Fulano, está aqui, ó. E o julgamento é este: o inferno, junto com Satanás e seus demônios. É a lei, é a palavra de Deus. A condenação do homem já está dada, já foi feita. O homem está condenado ao inferno. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo. Pense nisso. Ele marcou um dia em que julgará o mundo e você também estará lá.
Deus criou o universo, Deus criou a terra, e toda a sua plenitude pertence a Ele. Tudo isso aqui, ó, é o mundo, essa terra, toda a plenitude dela, é de Deus. Deus criou ela, Deus fez. Hoje, esse mundo está na mão de Satanás. O que se faz nesse mundo, as coisas nesse mundo, essas pertencem a Satanás. Essas coisas que são feitas nesse mundo, essas pertencem a Satanás. Porque o homem faz ela, e o homem já na condenação da morte eterna, já na condenação do pecado. Em Tiago 1, 17, 18, a palavra de Deus diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como somos inconstante. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como o primeiro fruto de tudo que Ele criou. Nós fomos criados por Deus. A nossa natureza não é uma natureza pecaminosa, como muitos dizem. Eu creio nisso. A palavra de Deus é bem clara. E o que Deus fez é muito bom. E Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida. Fez ele a alma vivente. E disse a ele: vai, crescei-te, dei fruto, multiplicai-vos, dai nome a todas as coisas. Isso é o quê? Isso é do mundo? Claro que não. Isso é pecado? Claro que não. Isso é Deus. É natureza. E para onde vai voltar essa alma que está no homem? Aí é a escolha. Mas mesmo assim, sendo essa escolha, ela é de Deus. O diabo não tem poder nenhum de levar vocês, homem e mulher, para o inferno. Vocês vão, se vocês quiserem. A nossa natureza não é pecadora. O homem e a mulher é fruto, feitura de Deus. O que é pecador é o nosso caráter, a nossa consciência, a nossa descendência. Porque depois que Adão pecou, aí toda a descendência dele era o pecado. Mas Adão, quando foi feito, Adão e Eva, o homem e a mulher, quando foi feito, ele foi feito pelas mãos de Deus, por ele, pelo Senhor, o Senhor dos Exércitos. É a criação de Deus. E esse povo que anda nessa face da terra, ele é povo de Deus. Uns se voltaram para Deus de novo, outros estão perdidos, precisam ser achados. Uns vão passar pela porta estreita, outros vão herdar a morte eterna, junto com Satanás. Segundo, o pecado do homem. A Bíblia diz que somos todos pecadores, separados de Deus, de sua glória ficamos. O pecado passou a existir pela desobediência do homem. A ordem de não pecar foi dada ao homem e não à mulher. A mulher foi instrumento de Satanás naquele momento. O pecado passou a ter nome. E o conhecimento que passou a ter, que leva o homem a fazer tudo que é mal, e o leva à morte. Deus disse ao homem: não coma desse fruto, porque se desse fruto comer, morrerás. E o homem comeu. Deus não falou para a mulher. Eu não disse à mulher. Eu disse ao homem. O homem podia trazer a ele a lembrança de Deus, de que Deus falou quando a mulher ofereceu a ele. Mas a mulher deu ao homem, o homem não lembrou, não trouxe a memória dele, porque Deus tinha falado e comeu também.
Aí o pecado, depois desse tempo, cresceu abundantemente. E foi dado nome a esses pecados. O pecado do assassinato, o pecado da gula, o pecado de roubar, o pecado de se prostituir, o pecado de fazer mal ao homem, preparar nos seus pensamentos o que vai fazer mal a ele no dia seguinte. Isso é nome que se deu ao pecado, de tão abundante que ele ficou nessa face da terra. Em Romanos 5,12, a palavra de Deus diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como entrou por um homem da desobediência, a geração seguinte já veio com pecado dentro deles. O rei Davi, o rei do povo de Deus de Israel, falou que ele já foi concebido em pecado. Ele disse que o pecado já existiu dentro dele, desde que ele estava na barriga da mãe dele. E assim é. A descendência nossa vem em pecado. Não adianta, o pecado está nessa face da terra. A morte foi dada ao homem. Então, o pecado existe. E toda criança que nasce vai nascer em pecado. O pecado leva o homem e a mulher ao inferno. Olha só, gente. O pecado do homem e da mulher leva a eles ao inferno. Eu já vivo no inferno. Foi falado isso, eu já falei isso várias vezes, que o homem acha que vive nessa face da terra já no inferno. Mas o pecado do homem leva ele ao inferno. O inferno foi preparado o diabo e seus demônios. O diabo e seus demônios não vão reinar no inferno, não. O diabo e seus demônios são prisioneiros nesse inferno e ali vão sofrer. Olha só a palavra de Deus que diz: o Espírito Santo do Senhor, o homem e a mulher já está condenado à morte eterna no inferno, junto a Satanás e seus demônios. Deus não fez o inferno para o homem e a mulher. Deus fez o inferno para o diabo e seus demônios. A Bíblia diz que no inferno a cama é de gusana, de verme. Sabe o que é isso? Gusana. Sabe o que é isso, gente? Isso é uma cama de vermes. E esses vermes não morrem. Verme que desenvolve substância orgânica em decomposição. Isso é gusana. É um nome até difícil de se falar. Esse verme se desenvolve em substância orgânica de decomposição. O que é substância orgânica? É o nosso corpo. Nosso corpo está ali, é enterrado, e aqueles vermes vivem daquele ali, comem aquilo ali, se nutrem do nosso corpo. E ali, no inferno, nosso corpo vai estar ali. O corpo do homem. E ele vai ser consumido por esses vermes dia e noite. Lá o fogo não apaga, e o verme não morre. E é cheio de enxofre. O verme não morre. E o cheiro de enxofre. O homem exalando aquilo todos os dias de sua morte ali. Nem o clamor do inferno vai ser ouvido. Nem o pedido vai ser atendido. Pode pedir o que quiser, pode chorar,
pode ranger os dentes. No inferno tem gritos, tem gemidos, tem sede. O inferno é pior do que você imagina. Agora você vê, o cara diz que já vive no inferno. Por não poder sustentar uma família, por poder educar seus filhos, por achar que seus filhos, herdeiro dele, é mal criado, é desobediente. Por um pai que não cuida da sua família, uma mãe que não cuida de seus filhos, a casa que vive na areia, e quando vem o vento e a água, leva tudo, derrama tudo. Ele diz que isso aqui na terra já é o inferno. Mas olha que é o inferno. Não é só isso. É uma cama de gusana de verme. E esses vermes vivem a atormentar o homem. Nenhum pedido lá vai ser feito. Nenhum pedido lá pode se ouvir. Pode chorar, reclamar. Ainda tem o pior, gente. Se tem o pior? Tem. O pior de lá não são essas coisas que eu falei. Aí vem a pior das coisas. Você lembra de Lázaro? O mendigo. Lázaro estava no inferno. E ele pedia a Abraão que mandasse avisar a família dele que ele estava lá no inferno passando todo esse tormento. E Abraão falou que quem estava lá não podia passar para onde ele estava. Ele tinha os profetas para falar de como é o inferno. Ele tinha a palavra dele na Bíblia Sagrada para falar como é o inferno. Agora, o pior de tudo isso no inferno, isso me deixa triste, dói meu coração. Eu falo isso em verdade, para todos vocês que estão aqui nessa praça de Areia Branca, para todos vocês que estão me vendo nessa live. O pior dói meu coração. É por isso que Deus mandou eu vir aqui a dizer a vocês, acorda, preste atenção. O diabo está levando todo mundo para o inferno. O diabo está levando todo mundo para o inferno. Não é o fogo do inferno, não é o tormento do inferno. O pior de tudo é saber que Deus não vai estar lá. E nem eu vou poder ajudar vocês. Jesus é o Filho de Deus. Ama vocês.